Uma exposição bíblica em que as crianças vão apresentar para os irmãos tudo aquilo que elas aprenderam durante esse semestre. O nosso departamento infantil tem 5 salas, o berçário com 7 crianças matriculadas e com as tias Tiffany, Nara, Iane e Saniele. O maternal com 7 crianças, com as tias Brenda, Sara e Raíza. O pré-primário com 16 crianças matriculadas e as professoras Eusiane e Catarina. O primário, 12 crianças matriculadas, com a tia Jaqueline e tia Gabi. E os juniores, 14 crianças matriculadas, com as tias Marta e Mônica, totalizando 56 crianças matriculadas. E aí a gente vai chamar turma por turma para fazer a apresentação. E antes das crianças apresentarem, as professoras vão dar um panorama geral sobre o que foi a lição e o que as crianças vão apresentar. Gostaria de chamar a turma do berçário. A graça e a paz, irmãos. Nós somos a turma do berçário. É composto por bebês de 0 a 2 anos. E eles estão aprendendo sobre o Deus Criador. Nós estamos baseados no versículo de Salmos 119, 73, a primeira parte, que diz assim: as tuas mãos me fizeram e me criaram. E a gente vai cantar uma música referente a isso. Vamos lá? Segura pra tu, Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Pom, pom. Graça e paz, irmãos. Os juniores aprenderam nesse semestre sobre o livro de Provérbios, aprendendo com Provérbios. E eles agora vão passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né? Vamos lá, garotos. Andrei, qual que é o versículo da 5ª lição? Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Vitor, qual é o versículo da 6ª lição? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatendo faz secar os ossos. Provérbio 17, versículo 22. Anthony, qual é o versículo da 12ª lição? Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20, versículo 24. Graça e paz, irmãos. Nós somos a sala do maternal e cada criança vai falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu na sala. Adriel, a gente aprendeu
que Deus criou o mundo em 7 dias, não foi? Criou o homem e a mulher, o sol, a lua, as estrelas e os animais e as plantinhas. Lorena, o que é que a gente aprendeu? Não é? A gente aprendeu que a gente fica muito feliz quando a gente vem para Igreja! Isso. A Alice está segurando o quê? Uma? Bíblia. E a Bíblia é um presente? Deus. Um presente de Deus. Aqui. Emily, o que é que a gente aprendeu na salinha? A Thalia é o presente de Deus. Que a nossa família é um presente de Deus. Ada, o que é que a gente aprendeu na salinha? O nosso melhor amigo, Quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos aqui, juntamente com os nossos alunos do primário, apresentar um pouquinho do que a gente viu nesse semestre. Ingrid vai dizer para a gente qual foi o tema das nossas lições. Histórias reais. E por que elas são reais, Ingrid? Porque aconteceram de verdade e são sobre reis. Agora, cada um dos alunos vai dizer um pouquinho qual foi o tema de cada lição que nós tivemos. Lição 1. Samuel, o último juiz. Lição 2. O povo pede um rei. O povo pediu o rei porque Samuel estava muito velho e porque queria ser igual às outras nações. Agora, Leozinho vai mostrar para a gente também o que foi que a gente viu na lição 3 e na lição 4. Lição 3. Saul é reprovado. Leozinho, por que foi que Saul foi reprovado? Porque ele desobedeceu a Deus. Agora, a lição 4, o que foi que a gente viu? Lição 4. Samuel ruge Davi. Agora, Renata. Lição 5. A vitória de Davi. Davi derrotou o gigante Golias na força do Senhor. E agora Levi vai contar para a gente como foi que Davi venceu Golias. O que foi que ele usou? Um estilingue e 5 pedrinhas. E agora Eloá. O que foi que a gente viu na lição 6, Eloá? Davi toca para o rei. E aí a Degilson vai dizer para a gente o que era que Davi fazia. Qual era a profissão de Davi? Ele cuidava ovelhas. E qual era o instrumento que ele tocava? Mostra para os irmãos o que ele tocava. Harpa. Lição 7. Jonatas ajuda seu amigo Davi. Lição 8. Davi poupa a vida de Saul 2 vezes. Saul queria matar Davi, mas Davi não foi vingativo. Lição 9. Davi se tornou rei. Lição 10. A derrota do rei Davi. Por que foi que Davi foi derrotado, Sofia? Porque ele pecou. Lição 11. Salomão pede sabedoria. Salomão é ungido rei e escolheu pedir sabedoria a Deus. Lição 12. Salomão construiu o templo. Davi deixou tudo preparado, mas foi Salomão quem construiu. Então, nós passamos esse semestre estudando um pouquinho do começo da história de Israel ali com os reis e nós terminamos com a construção do Templo de Salomão. E aí essa lição fez um link conosco nos dias de hoje. E a nossa igreja? Como foi que ela foi construída? Graça e paz, irmãos.
nós vimos como foi construído o templo. E agora vamos saber como a gente construiu o nosso numa entrevista com o tio Joabe. Então, vou fazer algumas perguntas sobre o nosso templo. Quando iniciou a construção do templo? A construção mesmo foi no dia 7 de setembro de 1997. É o primeiro buraco, a primeira coluna ali da esquina, que está nessa foto aqui, que eu tive o privilégio de cavar, né? Aí nessa foto tem Alci, tem Magdiel, Josias, Elisama, minha mãe, tem várias pessoas ali. Foto antiga, mas dá para ver alguma coisa. Quando foi o culto de inauguração? Quando começou a construção, em 97, teve o primeiro culto aqui do lado de fora. A igreja ainda estava com as paredes na metade. Aí veio o povo de Cavaleiro, fez o primeiro culto, né? Aqui à noite, alugamos um som e foi um culto muito abençoado. E o segundo culto já foi em 98. Aqui na igreja, a igreja não tinha teto, não tinha janela, não tinha porta, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Fizemos uma gambiarra e a igreja era bem menor. Pelo telhado aqui vocês veem que a igreja era daqui para cá não tinha nada. E quem pregou foi o pastor João Alexandre naquela noite. Quantas pessoas faziam? Já não completei. E o primeiro culto inaugural, já com a coberta, foi no dia 25 de setembro de 1999. Até a irmã Marta me deu essa informação, que Raíza estava com 24 dias de nascida. E a igreja já tinha energia, já tinha coberta, já estava mais ou menos pronta para trabalhar. Quantas pessoas faziam parte no início da igreja? Eu não sei, não lembro bem, mas de 27 a 35 pessoas, mais ou menos, que moravam aqui no bairro, mas vinha muita gente da igreja de Cavaleiro para cá. Quantos irmãos participaram da construção? Vários irmãos, né? Mas vários irmãos ajudaram aqui, mas teve uma equipe que está aqui na foto também. Tem aqui o irmão Estevão, que era o líder, né, que construiu a igreja. Josué Paulo, que era o tio de Alci. Júnior, Estevão Júnior, que era o irmão de Marta, filho do irmão Estevão. E eu, né? Dos 4 aqui, só os 3 aqui Deus já guardou, né? E aqui tem a equipe também dos líderes, irmão Isaac, irmão Josias, Alci, irmão Onésimo, diácono Onésimo, que foi designado para trabalhar e começar tudo aqui na construção. Obrigada. E aqui, só complementando, a igreja aqui era pequena, o púlpito era debaixo desse ventilador aqui, nessa imediação. Aí depois aumentamos mais 10 metros. Aqui atrás existia uma casa, a casa do homem mais lindo do mundo, né? Morava aqui. Aí a igreja comprou, derrubou a casa. Mas na época ele não era tão lindo não, que ele não era evangélico, mas graças a Deus ele hoje está conosco aqui, é presbítero. Amém. Um resumo dos resumos, né? Porque se a gente for contar a história da igreja toda, o dia todo não dá, né, para contar. Obrigada. E para encerrar, nós vamos... Para encerrar esse momento, nós vamos destacar um dos versículos que a gente aprendeu. A cada 3 lições, nós temos um versículo que as crianças decoraram bem direitinho e a gente vai apresentar um desses que está localizado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel 3, 9. Amém. Que assim sejamos, irmãos, servos atentos às instruções do Senhor. Que vocês orem por essas crianças
que vocês orem por essas famílias. A maioria deles aqui, como os irmãos conseguem ver, os pais não são cristãos, os pais não estão aqui no nosso meio, mas enviam dominicalmente seus filhos. E que eles sejam um instrumento do Senhor para levar salvação para as suas famílias. Que os irmãos se comprometam a orar por nós e por cada um deles. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós somos a turma do pré-primário, com Catarina e Elziane. E nossas crianças têm 5 e 6 anos, alguns fizeram 7 anos já. Nós vamos estar apresentando 5 lições que nós estamos estudando sobre a vida de um personagem que eles vão apresentar. Meu nome é Heloísa. Estamos estudando a vida de Pedro. O que Pedro fazia? E Jesus chamou Pedro para ser Pescadores de homens. O que é ser pescadores de homens? Pregar a palavra de Deus. Nós aprendemos durante algumas lições esse versículo que Gislaine vai falar. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Bom dia, meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar sobre a vida de Pedro. Essa história é como Jesus estava pregando na praia. Aí ele entrou no barco de Pedro. Aí Jesus notou que Pedro não pescou nenhum peixe. Aí mandou Pedro ir para a parte mais funda do oceano. Aí Pedro foi. Aí Jesus mandou Pedro jogar a rede. Aí Pedro disse que já tinha tentado. Aí ele jogou, que Jesus mandou. Aí quando ele puxou a rede, veio cheia de peixes. Aí eles voltaram para a praia. O que nós aprendemos nessa lição? Que nunca deve desobedecer. Oi, meu nome é Gustavo. E aí eu vou falar da vida de Pedro. Sobre que Jesus estava pregando na praia para as pessoas. Que Jesus pediu para os discípulos irem para o barco. E aí eles foram para a praia, eles foram para a parte mais funda. Aí Jesus foi para o monte. E aí de repente veio uma tempestade. E aí eles ficaram com medo. E aí vinha Jesus, só que eles pensaram que era um fantasma. E aí Pedro queria andar nas águas também. E aí Jesus chamou ele. E aí quando ele veio para a água, ele olhou para a tempestade. E aí ele começou a afundar. E aí, socorro. E aí Jesus ajudou ele. E o que a gente aprende nessa lição? Não devemos ter fé pequena. Oi, igreja. Meu nome é Mariana. Vamos aprender sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. O que aconteceu nesse dia, Mari? Jesus lavou
todos os pés dos espíritos. Aí chegou a vez do Pedro. Aí ele falou: pare, Jesus, não lave meu pé. E o que Jesus disse a Pedro? Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não vai ser meu amigo. Aí ele falou: tá bom, você pode lavar meus pés. Aí Jesus lavou os pés deles. E o que a gente aprende com essa lição? Ser humilde. Bom dia, meu nome é Daniel. Hoje eu vou contar a história de Pedro, que Pedro tinha que pagar os impostos. Pedro tinha dinheiro para pagar os impostos? Não. E o que ele fez? Ele foi pedir ajuda a Deus. O que Jesus mandou Pedro fazer? Pescar. E tinha um peixe que tinha uma moeda dentro da boca dele. Quem fez isso? Deus. Que a gente tem que pagar os impostos. Oi, meu nome é Gabriel. Hoje eu vou falar o versículo. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3b. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3b. Vamos ficar em pé, igreja, vamos orar pelo departamento infantil e pelo desafio que nós temos, irmãos, porque nós temos que preparar as próximas gerações. E a igreja, ela tem que investir nas suas crianças. A partir das crianças, a gente também tem um evangelho sendo levado para as famílias. E a nossa igreja vai se renovando e se renovando na presença do Senhor. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida de cada uma das professoras que se dedicam e que se esmeram ao Teu serviço. E Te entregamos, Senhor, cada uma das crianças, que Tu continues a falar-lhes ao coração, dando a elas o conhecimento e o temor que vem de Ti. Que elas aprendam a Te amar, a Te temer e a Te servir, e que a Tua palavra, cada dia mais, seja clara às suas mentes e corações. Assim, nós oramos e Te pedimos que Tu nos dê graça para estarmos diante desse desafio, de sermos igreja e de auxiliarmos essas novas gerações na caminhada do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.